bem-vindas a mais um episódio do Mulheres UOL. Eu sou a Laís, emissária aqui da nossa comunidade Mulheres UOL, e hoje eu vou ser a host e conduzir esse episódio. Eu estou com uma convidada muito especial, a Fernanda, que veio da Bahia, chegou hoje em Floripa e ela vai falar um pouquinho aqui com a gente. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Lai. Obrigada por me receber aqui. É um prazer a gente receber a Fernanda aqui hoje. A Fernanda, ela tem um Instagram muito diferente, me chamou muito a atenção. Ela tem 3 pilares principais que ela aborda na página dela, que é constelação familiar, Feng Shui, é assim que fala? É o Feng Shui. Feng Shui e neurociência. Fernanda, eu queria começar perguntando, assim, até para você se apresentar até melhor do que eu. Eu sei que você é mãe, né, que você é dentista por formação, mas quem é a Fernanda pelos olhos da Fernanda? Ai, quem sou eu por meus olhos, Lai? Bom, de fato, antes de ser mãe, antes de ser esposa, né, antes de ser outros papéis, eu me formei em odontologia, atuei na odontologia, atuo até hoje, mas um pouco menos do que antes. Há 15 anos eu sou dentista e eu trabalho com as questões bucais, a doença, né? Então me chamava muito a atenção que a doença ela não estava vinculada apenas àquilo que se mostrava no físico. O paciente ele sempre trazia algo emocional, algo que ele vivenciava, que estava doendo nele, e aquilo refletia no corpo dele. Então às vezes uma dor de dente era uma dor de cabeça, que na verdade era uma dor emocional. E aquilo, como eu sempre fui muito curiosa, eu falei assim, gente, mas isso aqui não é só uma dor de dente, não é só uma dor de cabeça. Vamos buscar. Coisa mais profunda uma coisa mais profunda mesmo. Foi aí que eu entrei na psicoterapia transpessoal sistêmica, que tem várias ferramentas. Quanto tempo, Fê? Foram 2 anos. Ah, quanto tempo depois de formada? Depois de formada que você teve essa percepção, que você foi buscar algo a mais. Foram 10 anos. Foram 10 anos. 10 anos depois, aí eu busquei, na verdade 8, porque foram 2 de formação em psicoterapia. E depois aí entraram as constelações e entrou o Feng Shui. Como é que isso entrou? Eu comecei a tratar o paciente além do físico. Então ele vinha com a dor de dente, ele vinha com o bruxismo, que é o apertamento bucal, e eu já perguntava a ele, o que você não tá falando? Aí ele arregalava os olhos pra mim assim e falava, como é que você sabe? Eu falei, não, vamos desenvolver isso aqui. Então eu ia trazendo o conceito também, psicológico, emocional, psicoterapeuta emocional junta. E a constelação familiar, que foi uma especialidade dentro da psicoterapia, ela me trouxe muitas respostas de abordagem mesmo do desenvolvimento dele dentro do sistema familiar. E o que angustiava, o que deixava ele se sentindo excluído, o que deixava ele se sentindo desequilibrado na lei ali de troca entre os dois, entende? O que deixava ele numa posição de, eu tô cuidando do meu pai, eu tô cuidando da minha mãe, tô com dor no pescoço, que reflete nesse apertamento também. Então a gente ia começando a fazer esse destrave aí. Só que ele chegava em casa lá, e aí ele voltava na outra sessão todo bagunçado. Falava, gente, tá acontecendo alguma coisa na casa dessa pessoa. Eu preciso estudar agora o ambiente, né? E eu sempre fui muito inquieta, sempre fui muito, como é que a gente fala assim, curiosa mesmo, entusiasmada e apaixonada por essa questão do desenvolvimento humano. Então aí eu comecei a estudar o ambiente e eu via que os conflitos dele estavam, na verdade, expostos no ambiente dele. E esses conflitos internos, né, da dor, do psicológico, estava todo no ambiente que estava já sobrecarregado e carregado daquela carga emocional que ele trazia. Então eu comecei a estudar o Feng Shui, que é uma técnica milenar chinesa, existe há mais de 4.000 anos. Você não precisa acreditar, é só realmente você fazer as alterações do que está ali no ambiente, porque o Feng Shui ele traz harmonia e prosperidade para o ambiente. Então, quando eu comecei a modificar, a mexer, a remover os conflitos internos dessas pessoas no ambiente delas, aí você viu a diferença. Muito. Daí você atingiu aonde você queria atingir. Gente, eu vou interromper só um pouquinho, a gente tá aqui ao vivo, né? Dentro da imersão. Deixa eu confirmar. Como que tá o som? Tá bom? A gente pode continuar? Então tá bom, porque aqui tá uma energia, tá uma Beyoncé, mas eu continuo. Um ambiente, olha como um ambiente. E essa é a proposta, né, Fê? Claro. Esse é algo muito ao vivo, muito diferente. Perfeito. Tá, então você falou um pouquinho de uma das suas técnicas, né? Você aborda a constelação, o Feng Shui. A primeira que você buscou conhecimento foi a psicoterapia, que trouxe a constelação familiar. Tá.
Depois veio o Feng Shui. Depois veio o Feng Shui. E aí, o que acontece, né, Lai? Eu vim da área da ciência. Certo. Eu vim da área do artigo científico. Eu vim da área de que, assim, meu Deus, eu preciso comprovar que isso aqui é real. Por A mais B, que não é uma religião. Que não é uma religião, que não é algo filosófico apenas no sentido de, uma crença, um misticismo. E aquilo ali não cabe. Tanto que as pessoas que entram, por exemplo, comigo na jornada, né, Alinhando a Vida, elas percebem que tudo tem um porquê, tudo tem uma explicação, não é nada aleatório, não é nada místico. Tem o lado espiritual, porque somos seres espirituais também, mas não é nada já, dei 3 pulinhos aí, vire ao contrário. Não, isso não cola, não é assim. Então, por esse motivo, né, e porque a gente não consegue palpar, por exemplo, as constelações, a gente não consegue palpar o Feng Shui, a neurociência, ela entrou. E dentro da neurociência vem o quê? A epigenética, que mostra o quanto o ambiente, ele modifica o nosso comportamento. As formiguinhas todas que vão lá no verão caçar comidinha para guardar para o inverno ter o que comer, se muda a estação, elas mudam o comportamento. É verdade. Entende? Então a neurociência, ela vem para comprovar, por exemplo, esse comportamento que muda de acordo com o ambiente que você está. Se você está com câncer, por exemplo, e muda os teus hábitos, muda teu ambiente, né? Porque é o hábito do corpo, ele é o ambiente do corpo. Você muda ali uma estrutura que faz uma cura de uma doença, entende? Então é o que você põe para dentro na sua alimentação, é onde você está, é o que você ouve, é o que você fala, é o que você troca com uma outra pessoa, tá? Então ela vem, a neurociência vem, por exemplo, para me dizer que no neocórtex estão guardadas ali todas as informações que você vivenciou, que você aprende, que você passa para a vida das outras pessoas e que você engrandece com isso. E lá no cérebro reptiliano estão todos os seus instintos e muitas vezes primitivos. E muitas vezes você quer se proteger, você vai precisar procriar, né? Então são os instintos da gente. Tudo isso está muito interligado, muito entrelaçado. E aí passou a existir a escola, Alinhando a Vida, que é a gente fazer esse alinhamento de dentro para fora e de fora para dentro, né? Da realidade interna, quando a gente organiza o nosso interno, a partir do autoconhecimento, a gente manifesta no nosso ambiente muito melhor, uma pessoa muito melhor. E por nosso ambiente estar muito melhor, muito mais harmônico, muito mais organizado, muito mais próspero, adivinha como é que a gente passa a viver, né? Muito melhor. É verdade. Ô Fê, e depois de todo esse estudo, você começou a ir pro digital de uma forma totalmente diferente, né? E você tem uma mentoria, né? Na verdade, é uma mentoria, É uma mentoria. É uma mentoria. E dentro do Alinhando a Vida, a gente tem algumas vertentes. Por exemplo, lá você se interessou em harmonizar o seu lar. Você quer apenas buscar a cura ali do seu ambiente, um movimento de harmonização e prosperidade do ambiente. Então tem um curso lá dentro que é o Harmonizando o Lar. Ah, Nanda, eu quero verificar as minhas relações interpessoais, né? A gente tem o Alinhando a Relação. Ah, Nanda, eu quero fazer o processo completo. Aí tem o Alinhando a Vida, né? Que é a jornada Alinhando a Vida, que traz esse movimento aí de 7 chaves fundamentais, que são 7 pilares, né, na nossa vida, que a gente precisa sempre estar alinhando, sempre estar organizando para que a gente possa viver cada vez melhor, com mais harmonia, com mais prosperidade, sempre em direção ao mais. Então, dentro do Alinhando a Vida, a gente tem essa proposta de organizar esse ambiente interno e esse ambiente externo também, tá, Lai? Eu vi uma frase, Fê, do seu Instagram, que eu até anotei para poder te perguntar, que me chamou muita atenção. Que é, não adianta tentar prosperar e ser feliz no seu mundo interno e externo, se o externo está bagunçado. Que foi uma coisa que me chamou muita atenção. E é tudo isso que você falou, né? Exatamente. Que você teve essa percepção desde os seus pacientes, né, Fê? Sim. E você começou, digamos, essa mentoria a partir dos seus pacientes, né? Sim. E hoje você consegue levar através das redes digitais para outras pessoas, né? Sim. O que aconteceu? Quando veio a pandemia, antes da pandemia, eu já fazia todo o trabalho físico, né? Então, o consultório odontológico, sempre atendi. E na lateral da minha casa, lá, eu fazia as constelações em grupo. Ah, legal. Então, iam ali 10 pessoas,
15 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas. Aí o negócio começou a aumentar, vinha gente que eu não conhecia, vinha amigo de amigo, de... Quando eu vi, já tinha tomado uma proporção muito grande. E aí, de repente, chegou a pandemia e tudo parou. Quando tudo parou, as pessoas começaram a me perguntar, Nanda, cadê? Não vai ter rodada? E foi um momento que as pessoas mais precisavam, né? Exatamente. Foi aí que eu comecei a fazer as lives, comecei a divulgar na internet o que eu fazia, porque até então era indicação. Era legal. o boca a boca. Era o boca a boca, era ali na sua região. Exatamente. E no físico. Isso, na minha residência, Na sua né? residência. Fala assim, de forma física, né? O atendimento. Isso. E aí, o que aconteceu? Quando a gente levou ele para online, eu comecei a perceber... Na pandemia. Na pandemia. Eu comecei a perceber que o que tinha acontecido no nosso ambiente externo? Tava uma bagunça. Um caos, né? Um caos. E aí as pessoas começaram a mostrar cada vez mais esse caos interno. Entende? Então, para que a gente pudesse organizar pelo menos um pouquinho, naquele nosso trabalho, daquele nosso lugar, esse ambiente externo, que foi muito maior, muito além da nossa casa, né? Foi o nosso planeta. Para que a gente pudesse organizar isso, como é que a gente faria? Vamos organizar esse movimento interno, então, das pessoas? Então, quando as pessoas buscaram a constelação, que eu comecei a ver que uma constelação apenas, não, vamos fazer aqui um método, vamos fazer um movimento para que a pessoa ela possa se alinhar. E quando ela passou a se alinhar internamente, a casa dela começou a se harmonizar. Se a casa dela estava harmonizada, o prédio, por exemplo, dela, né, o andar, o vizinho do andar via que ela estava bem. Aí, você está fazendo o quê? Que você está bem? Qual o segredo? Qual o segredo? Me conta. Vamos harmonizar esse ambiente aí seu também. Porque o nosso corpo é um ambiente lá e é um sistema, né? São células, são os órgãos, né? As células que compõem ali aquele tecido que compõe o órgão e o órgão que compõe o corpo. Uma construção. É uma construção. E o corpo que compõe a casa. Tá tudo interligado, tá tudo em grande movimento o tempo todo. Então, quando a gente organiza esse mundo externo, a nossa casa, a gente está organizando aqui dentro também. E quando a gente organiza aqui dentro, a gente também está passando para fora esse externo. Agora há pouco a gente assistiu uma palestra de como se vestir, né? De como a gente pode se comportar, de como mostra a nossa essência no na nossa vestimenta. E a gente pode ver claramente os nossos conflitos sendo revelados. Sim. A partir da cor que a gente usa, do que a gente quer mostrar, se a roupa está apertada, se a roupa está folgada. Não é verdade? É verdade. Então, se você chega na sua casa, tá a maior bagunça teu quarto. O teu guarda-roupa tá a maior bagunça. A tua cama você não arruma. Simplesmente você levanta, deita daquele jeito. Como que você fica? Com a cabeça clareza? Não funciona do mesmo jeito, né? Fica tudo muito confuso, tudo muito bagunçado. E a gente sente isso muito, principalmente quem trabalha em home office. Sim. Que é muito ruim você fazer qualquer coisa, você produzir qualquer coisa se a casa não tá bem alinhada, Perfeito. não tá bem organizada. Parece que nada funciona, que você não é produtiva. Eu sinto muito isso. Arruma a tua mesa do escritório pra tu ver, pessoa. Você senta lá e você, meu Deus, agora me deu até uma vontade aqui de trabalhar. Vontade. É a mesma coisa de fazer comida. E aí vem mais criatividade, vem mais energia. Eu até brinco assim, que em casa, né, com meu esposo, quando eu termino de organizar a cozinha, deixo tudo perfeito, daí ele se motiva a cozinhar. Daí ele, vou fazer tal comida. Eu falo assim, Igual lá, e quando a gente acorda... mas é isso mesmo. Exato. E é a mesma coisa com a nossa casa, né? Não, tu tá lá e tu vê aquela pia cheia de pratos. Olha que a gente tá dando exemplos, gente. Coisa pouca pequena. Porque... Que é um exemplo que todo mundo vai se identificar no dia a dia, né? exatamente. Aquela louça lá cheia na pia. Aí como que você vai pegar uma panela para fazer uma coisa nova? Né? Pegar uma cuiazinha para preparar um café? Não vai fazer, porque tá tudo bagunçado. Você olha e fala assim, ai, deu até preguiça, vamos embora. Aí olha como a carga ela vem, né? A carga emocional. A gente tem a tendência muito de falar assim, mas essa energia é negativa. Né? Verdade. Mas essa energia é negativa. Mas a energia negativa vem do quê? Da carga emocional que tá lá embaixo. De quando você olha pra pia que tá bagunçado, você fala assim, até desmotivei. Ou então da briga que você teve com um colega de trabalho, que, desmotivei. Essa é a carga emocional de teor vibratório baixo. Então, quando a gente realmente organiza esse movimento externo que, olha lá,
se você não lava os pratos, se você não arruma a cama, esse é o mesmo comportamento que você age lá fora da sua casa. É verdade. Entende? Então, se a gente acumula mágoa, se a gente acumula tristeza, se a gente acumula rancor por outras pessoas, a gente também acumula roupa que a gente não usa, sapato que a gente não usa, coisa que a gente acha que um dia a gente vai usar e a gente não usa nunca. E aí fica acumulando, acumulando, acumulando. E se a gente acumula, tem espaço para o novo? Agora eu que vou perguntar. É verdade. Não tem. E o que a gente quer? Prosperar, a gente quer coisas novas, a gente quer alegria. Como é que a gente vai para o novo se do velho a gente já está cheia? A gente tem que liberar um espaço, né? A gente tem que liberar um espaço da mágoa, a gente tem que liberar essas cargas emocionais, a gente tem que liberar um espaço da nossa gaveta de roupa que a gente não está usando, para que aí venham coisas novas e leve a gente adiante. É verdade. É isso. Tem uma frase que eu gosto. Fala. Qual que é? Que é assim, o que trouxe a gente até aqui não é o que vai levar a gente adiante. Então, muitas vezes a gente está querendo construir o futuro, se baseando ainda em algo que já passou, que já acabou. Viver um momento que às vezes nem cabe mais à nossa realidade agora, né? Aquele ambiente que não cabe mais, seja ele emocional, físico, intelectual, seja ele mental, apenas não importa. O que importa é que a gente realmente crie espaço para o novo, né? Fê, e agora, acabei de lembrar que a gente falou e a gente não falou o tema do nosso episódio. Ai, Jesus amado. A gente ficou construindo junto o tema. Qual que era o tema do nosso episódio, Fê? Desenhando a nossa história, né? Desenhando a sua história para o ano de 2023. Então a gente já entrou no tema, não foi, A gente já entrou no tema o episódio todo. Tem alguma coisa a mais que você pode deixar de dica, deixar de... Como a gente está, né, no final do ano, já nos preparando, né, para essa passagem de ano, alguma coisa assim, para quem nos assistir, que vai entrar agora, né, esse episódio, entre hoje e amanhã, para quem nos assistir, alguma coisa assim, para tentar mudar um pouquinho a cabeça, tentar algo novo para o ano que vem já, um desafio. Um desafio, Gostei do desafio. Então vamos lá. O desafio seria o seguinte, que tal a gente agora, nesse período, né, nesse período que está todo mundo envolvido em, eu preciso eliminar, eu preciso tirar, eu preciso deixar aqui, em 2022, o que eu não usei, o que eu usei e serviu, o que eu usei, serviu, mas que não vai servir para 2023. A gente deixar aqui. Como é que a gente faz isso? A gente abre o nosso guarda-roupa, a gente começa a verificar o que está quebrado, o que está rasgado, o que está sem brilho, o que eu não uso, o que eu falo que eu vou usar e eu não uso. A gente vai lá na cozinha, que é o lugar da prosperidade da casa, e o que está furado, essas vasilhas todas já, né, velhas, queimadas, o que eu não uso mais aqui nessa cozinha, que eu posso remover da minha sala, remover lá do quarto do meu filho, que ele já cresceu, e eu ainda estou guardando coisa dele de bebezinho. Apegado a coisas apegado àquela idade. Depois eu tô aqui na vida adulta dizendo, mas que esse menino não cresce? Tá no rabo da minha saia até hoje. Não é assim? É verdade. Veja se não é você que está colocando ele nesse lugar, não é? Será que não sou eu que estou me colocando nesse lugar de armazenar, de acumular e de não deixar o ano de 2022, esse ano que já passou, lá no lugar dele? Para construir o novo. Então, o desafio é a gente realmente se esvaziar. Eu adorei. Eu vou super aceitar o seu desafio. Você já tinha me dito até isso. É verdade. E agora, deixa uma mensagem final aqui para nossa comunidade. Foi um prazer, tá? Receber você, te conhecer, conversar com você. Então, deixa uma mensagem agora, olhando lá para a câmera, para as nossas mulheres da comunidade. A minha mensagem é que, de fato, mulheres crescem com mulheres. Mulheres crescem com essa sabedoria que vai passando de uma para outra. E quando a gente olha para uma mulher e admira a mulher, a gente consegue perceber que a gente está admirando o nosso arquétipo ali, né? A nossa leveza, a nossa sabedoria, a nossa sapiência mesmo, né? E com candura, com essa união, a gente realmente transforma um movimento de mais poder, de mais força, com feminilidade, com muito amor, com muita candura. E eu amei estar aqui, porque eu descobri que o UOL, ele é construído de mulheres, né? Por mulheres. Mulheres reais. Contando, né, as suas histórias. Exatamente. Compartilhando, né, as nossas histórias. E foi um prazer estar crescendo com outras mulheres aqui também. Ai, obrigada. Eu adorei. E se vocês gostaram, compartilhem muito. Compartilhem com aquela amiga, com a mãe, com a prima,
para todo mundo fazer o desafio, para todo mundo começar o próximo ano já renovada com gás a mais. Faxinão para a gente abrir espaço para o novo. É isso aí. Show. Obrigada, Obrigada, Lai.